Este é um trabalho da turma do 5º semestre da disciplina de Segurança da Informação. Bom, a atividade proposta pelo professor foi que pesquisássemos o site do OWASP Top 10 e escolhêssemos um dos 10 itens. E nós escolhemos o item 10, o A10, Registro e Monitoramento Insuficiente. Bom, primeiro nós vamos ver o que é esse tal de OWASP Top 10. A Fundação OWASP ficou online em 1º de dezembro de 2001 e foi estabelecida como uma organização de caridade sem fins lucrativos nos Estados Unidos em 21 de abril de 2004, para garantir a disponibilidade e suporte contínuos. O OWASP é uma organização internacional e a Fundação OWASP apoia os esforços do OWASP em todo o mundo. O OWASP é uma comunidade aberta dedicada a permitir que as organizações concebam, desenvolvam, adquiram, operem e mantenham aplicativos confiáveis. Todas as ferramentas, documentos, fóruns e capítulos do OWASP são gratuitos e abertos a qualquer pessoa interessada em melhorar a segurança das aplicações. O OWASP é um novo tipo de organização. Nossa liberdade das pressões comerciais nos permite fornecer informações imparciais, práticas e econômicas sobre a segurança dos aplicativos. O OWASP não é filiada a nenhuma empresa de tecnologia, apesar de apoiarmos o uso informado da tecnologia de segurança comercial. Semelhante a muitos projetos de software de código aberto, o OWASP produz muitos tipos de materiais em forma colaborativa e aberta. A Fundação OWASP é uma entidade sem fins lucrativos que garante o sucesso a longo prazo do projeto. Ou seja, a cada ano, a Fundação OWASP ela seleciona 10 itens de vulnerabilidade de um sistema. E em 2017, os tópicos foram este. O primeiro, o A1, injeção. O A2, autenticação quebrada. A3, exposição de dados sensíveis. O A4, entidades externas, XML. A5, controle de acesso. O A6, configuração incorreta da segurança. O A7, cross-site scripting, CSS. O A8, desserialização insegura. O A9, usando componentes com vulnerabilidades conhecidas. E o A10, registro e monitoramento insuficiente, que é esse tópico que o nosso grupo escolheu. Mas o que é um ataque? Os ataques são as técnicas que os invasores usam para explorar as vulnerabilidades nos aplicativos. Os ataques são frequentemente confundidos com vulnerabilidades. Por isso, tente ter certeza de que o ataque que você está descrevendo é algo que um invasor faria, em vez de uma fraqueza de um aplicativo. Bom, então o nosso tópico, que é o A4, que é o registro e monitoramento insuficiente. Então, nós vamos ver os agentes de ameaça, vetores de ataque, a fraqueza, segurança e os impactos que isso podem causar. Quanto aos agentes de ameaça, estão especificamente nos apps, nos aplicativos específicos, alguns. A exploração de registros e monitoramentos insuficientes é o alicerce que quase todos os incidentes importantes. Os ataques confiam na falta de monitoramento e resposta pontual para alcançarem seus objetivos sem serem detectados. Quanto à fraqueza de segurança, esse problema está incluído no top 10 com base numa pesquisa de setor. Uma estratégia para determinar
Se você tem monitoramento insuficiente, é examinar os logs após o teste de penetração. As ações dos testadores devem ser registradas suficientemente para entender quais danos eles podem ter infligido. E quais os impactos que isso causaria? A maioria dos ataques bem-sucedidos começa com a análise da vulnerabilidade. Permitir que essas investigações continuem pode aumentar a probabilidade de exploração bem-sucedida para quase 100%. Em 2016, a identificação de uma violação levou a média de 191 dias, tempo suficiente para que os ataques fossem infligidos. Ou seja, aqueles que querem atacar, primeiro eles vão ver a vulnerabilidade do sistema, se ele está mesmo vulnerável. Quanto mais vulnerável, mais fácil será o ataque. O aplicativo é vulnerável? Monitoramentos insuficientes, detecção, monitoramento e resposta ativa ocorrem a qualquer momento, como eventos auditáveis, como logins com falha e transações de alto valor não são registrados. Avisos e erros geram mensagens de logo não inadequadas ou pouco claras. Logs de aplicativos e APIs não são monitorados para atividades suspeitas. Os logs são armazenados apenas localmente. Limites de alerta apropriados e processos de escalonamento de resposta não estão em vigor ou efetivos. Teste de invasão e varredura por ferramentas DASP, como o OWASP-ZAP, não acionam alertas. O aplicativo não consegue detectar, escalar ou alertar para ataques ativos em tempo real ou quase em tempo real. Então, você está vulnerável a vazamentos de informações se tornar os eventos de registro e alertas visíveis para um usuário ou um invasor. E como prevenir? De acordo com o risco dos dados armazenados ou processados pelo aplicativo. Certifique-se de que todas as falhas de login, controle de acesso e de validação de entrada do lado do servidor possam ser registradas com contexto de usuário suficiente para identificar contas suspeitas ou mal intencionadas e mantidas por tempo suficiente para permitir análise forense atrasada. Assegure-se de que os logs sejam gerados em um formato que possa ser facilmente consumido por uma solução centralizada de gerenciamento de logs. Garanta que as transações de alto valor tenham uma trilha de auditoria com controles de integridade para impedir adulteração ou exclusão, como tabelas de banco de dados, somente de anexação ou semelhantes. Estabeleça monitoramento e alertas eficazes de modo que atividades suspeitas sejam detectadas e respondidas em tempo hábil. Estabelecer ou adotar resposta a incidentes e um plano de recuperação como o NITS 861 ou posterior. Então, existem estruturas de proteção de aplicativos comerciais e de código aberto, como da OWASP, o App Sensor, firewalls de aplicativos da web, como Mod Security, como conjunto de regras principais da OWASP, o Mod Security, e outros softwares também. Então, lá no OWASP, ele dá 3 exemplos de ataques. Então, o cenário número 1. Um software de um fórum de projeto de código aberto executado por uma pequena equipe foi hackeado usando uma falha em seu software. Os invasores conseguiram eliminar o repositório interno de código-fonte que contém a próxima versão e todo o conteúdo do fórum. Embora a fonte possa ser recuperada, a falta de monitoramento, registro ou alerta levou a uma violação muito pior. O projeto de software do fórum não está mais ativo como resultado deste problema. Um outro exemplo, cenário número 2. Um invasor usa varreduras
para usuários que usam uma senha comum. Eles podem assumir todas as contas usando essa senha. Para todos os outros usuários, essa verificação deixa apenas um falso login. Depois de alguns dias, isso pode ser repetido como uma senha diferente. Um outro exemplo está no cenário 3. Um grande varejista dos Estados Unidos teria um sandbox interno de análise de malware analisando anexos. O software sandbox detectou software potencialmente indesejado, mas ninguém respondeu a essa detecção. A sandbox vinha produzindo alertas há algum tempo, antes que a violação fosse detectada, devido a transações fraudulentas de cartão por um banco externo. Ou seja, para prevenção de ataques, nós temos que ficar alerta às vulnerabilidades de um sistema. E todas essas referências foram tiradas do site oasp.org.